Eu quero cumprimentá-lo com a paz do Senhor, dizer que é um prazer ter você aqui comigo novamente, para juntos iniciarmos mais um plano de estudo nas lições bíblicas da CPAD. Ter você comigo novamente, você que está chegando pela primeira vez, é um prazer imenso mesmo, tá? Espero de alguma forma contribuir com esse plano de estudo, lembrando que ele não é uma pré-aula, tá? O plano de estudo é uma maneira de abordar a lição no momento em que nós estamos estudando ela, tá? Não no momento da aula, no momento que você está se aplicando na lição para chegar em sala de aula, seja você aluno, seja você professor. Então a nossa metodologia é abordar os trechos mais importantes de cada um dos pontos de cada tópico, tá? Selecionar aquilo que é mais importante e destacar para você, para que a partir daquele trecho mais importante você tenha uma aceleração em sua compreensão do conteúdo todo. E aí o restante do texto você vai agregando conforme a necessidade, ok? Nós temos uma lição nova do terceiro trimestre, que vai falar sobre a revista inteira, o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. E a lição 1, a ascensão de Salomão e a construção do templo, tá? Uma importante lição que vai, como você pode ver aqui nas lições seguintes, vai abordar sobre o grande período, ou os períodos de maior evidência do reinado de Israel até a sua divisão, também apresentando dois grandes profetas, Elias e Eliseu, né, que participam desse período. Então é muito interessante toda essa questão e a divisão também do Reino do Norte com o restante das tribos de Israel, né, Reino de Judá e Reino do Norte, para que você tenha uma assimilação desse período tão importante da história de Israel. E a gente começa pela ascensão de Salomão e a construção do templo, tá bom? Se você gostar do conteúdo, você dá o seu like, se inscreve no canal, compartilha o material que é usado aqui para gravar essa aula. Esses slides ficam disponíveis na descrição do vídeo no YouTube. Você pode baixar, usar, compartilhar, fazer como que você achar melhor, tá bom? A única contribuição que eu peço é que você compartilhe, que você curta, para que o YouTube melhore o nosso ranqueamento entre os canais que tratam desse assunto, tá bom? Os objetivos específicos para essa lição são: 1. Evidenciar as virtudes de Salomão. 2. Destacar o comportamento orgulhoso de Salomão no fim de sua vida. E 3. Apontar os feitos de Salomão, tá? Então entra em torno desses 3 objetivos específicos que vai girar toda a lição apresentada pelo comentarista como lição inicial dessa revista. O texto áureo vai dizer: e não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. 1 Reis 8:11. E a verdade prática, o pedido de sabedoria feito por Salomão a Deus, aponta para a maturidade espiritual que Deus deseja para os seus filhos. Então a gente tem 2 questões importantes apresentadas aqui. No texto áureo, sobre a glória do Senhor, confirmando aquilo que Salomão intentara no seu coração, e também, na verdade prática, a questão do pedido de sabedoria em vez de se pedir uma outra coisa. Então, isso é muito interessante, essas 2 questões apresentadas na lição, que vão ser tratadas ao decorrer dela. E a leitura bíblica em classe vai ficar em 1 Reis, no capítulo 4, versículo 29 ao 34, e no capítulo 6, versículo 1, depois do versículo 11 ao 14, você pausa aqui, faz a sua leitura na sua Bíblia e retorna aqui na introdução da lição, que vai dizer o seguinte: por amor ao rei Davi, Deus permitiu que Salomão estabelecesse um reino sólido, próspero, justo, cheio de glória e poder. Foi durante o reinado de Salomão que Israel atingiu seu apogeu na história. Entretanto, mesmo diante de toda essa grandeza promovida por sua sabedoria, esse destacado monarca se deixou levar por interesses políticos e desejos pecaminosos. Então, já na introdução,
o comentarista, ele dá um panorama da vida de Salomão, ainda que não será tratado nessa lição as particularidades, ou seja, os detalhes desses períodos da vida dele. Então você toma cuidado para não enroscar em uma questão específica da vida de Salomão e perder o propósito da lição, tá? Ele só fez um panorama geral para você ter a ideia de todo o trajeto da vida de Salomão, mas existem coisas específicas que o comentarista quer que você se atenha para que fiquem mais fixadas nessa primeira lição. O tópico 1 vai falar sobre a sabedoria de Salomão, o 2 a consolidação do poder e o 3 a construção do templo. Então é dentro dessa realidade, junto com os objetivos específicos, que você precisa manter a sua atenção para não se desviar daquilo que o comentarista propôs, como por exemplo falar sobre a questão da quantidade de mulheres que Salomão teve, da quantidade de amantes, dos acertos políticos. Se você se prender muito nisso, você perde a essência da lição, que é esses 3 tópicos ficarem em evidência. E aí, como sugestão de gestão do tempo em aula para os professores, minha dica é 20 minutos em cada um dos tópicos, e aí você guarda entre 5 a 10 minutos para introduzir a próxima lição, ou seja, cria um desejo nos alunos em relação à próxima lição, já ao terminar essa, iniciar a outra, para que na semana que vem eles sintam desejo de estar na escola dominical, ok? A gente vai para o tópico 1, a sabedoria de Salomão, a virtude de Salomão. O trecho que eu selecionei como o trecho mais importante para você ter como ponto de partida e assimilar melhor a lição é esse. Antes mesmo de receber a sabedoria como um dom divino, Salomão já apresentava alguns traços dessa virtude, pois ao ser inquirido por Deus quanto a qualquer pedido que quisesse lhe fazer, 1 Reis 3:5, o grande rei escolhera a sabedoria do que se depreende o quanto já era sábio. Então, Salomão se utiliza primeiro da sabedoria que Deus dá a cada um de nós e preferiu usá-la em vez de usar a ganância, ou seja, ele não fez como, por exemplo, o sobrinho de Abraão, né, Ló, que viu aquelas campinas verdes e falou, quero ir para lá. Só enxergou o que os olhos podiam ver. Não, ele escolheu a sabedoria. Por quê? Porque se você tem sabedoria, você adquire tanto as campinas verdes como muitas outras coisas. Mas também pode ter problemas, porque a sabedoria não é tudo também. O temor do Senhor é que é o princípio da sabedoria. Então tem coisas importantes para ser tratada aqui, mas o fato que o comentarista quer ressaltar é que ele soube já utilizar a sabedoria comum de todos os homens e adquiriu de Deus uma sabedoria maior. O sábio pede sabedoria, um complemento do primeiro, você pode até falar junto. Sou ainda menino pequeno, não sei como sair nem como entrar. Significa que ele tinha plena consciência da grandeza de sua tarefa, não permitindo que a imponência do seu reinado lhe conduzisse à prepotência. Obviamente, a gente deve levar em consideração que todos nós, no início de um empreendimento, tendo à nossa sombra alguém como um pai, por exemplo, ou alguém que deixou um legado e colocou aquilo nas nossas mãos, e essa pessoa foi grande, a gente se sente também impotente diante da situação. E aí não cabe um espaço para prepotência. A prepotência é algo que acontece ao longo do percurso, quando você se sente muito à vontade, quando você se sente dono da situação, quando você já acha que sabe tudo. Então, dificilmente vai acontecer no começo. E aqui, qualquer um de nós, eu acredito, ficaria na mesma situação quando, por exemplo, temos a oportunidade pela primeira vez de dar uma aula de escola dominical, de ministrar uma palavra e você soa, você não sabe o que dizer, você fala, Senhor, me ajuda porque eu não sei falar, né? É essa situação de todo mundo, então nesse sentido eu acredito que ele tenha sido igual a qualquer um de nós. E terceiro, a sabedoria na prática de vida, trecho selecionado. As características dessa virtude que vem do alto são pureza, pacificação, a prudência, a benevolência, a misericórdia, os bons frutos, a imparcialidade e a sinceridade. Então, essas questões são trazidas pelo comentarista a partir do livro de Tiago, 3,17, Tiago, irmão do Senhor, lá no finalzinho do Novo Testamento, ainda que Tiago a possibilidade que tenha sido o primeiro livro a ser escrito entre 35 e 45 do primeiro século. É uma questão aí que os eruditos debatem, tá bom? Então ele traz, na verdade, esse resgate
sobre Tiago falando de sabedoria para fazer uma junção com aquilo que Salomão, entre 900 e 1000 anos antes, já estava vivendo na sua vida, no seu relacionamento com Deus. Então esse é o que a gente pode depreender, tirar, extrair como essencial nesse primeiro tópico, tá bom? No segundo, a gente tem a consolidação do poder, a glória do reino de Salomão. Trecho selecionado: o reinado de Salomão não apenas se tornou amplo em termos territoriais, mas foi firmado e estabelecido em paz e justiça. 1 Reis 4:24. O povo de Judá e Israel tinha tanta fartura e vivia tão boas condições que podia até festejar e se alegrar. Então, foi um reino pleno, né? A plenitude de um reinado foi o que Salomão e a sua geração pôde viver pela bondade de Deus e pelo legado deixado pelo seu pai. E aí, o 2, o orgulho precede a ruína, né? Esse tópico tem apenas 2 pontos, e o segundo, o orgulho precede a ruína. Ele vai dizer o seguinte: Salomão enganou a si mesmo pela ganância e pela sede de poder que deixou invadir seu coração. Todavia, é importante destacar que isso não aconteceu no início do seu reinado. 1 Reis 11, 4 ao 6. Essa degradação de valores começou conforme Salomão permitia que pequenos desvios assumissem proporções gigantescas. Então, aqui é importante destacar o que a gente já havia falado anteriormente no tópico 1. Não foi no começo, não foi na experiência inicial, foi quando ele já se sentia à vontade com aquilo que ele estava fazendo e achou que as rédeas do reino estavam nas suas mãos. E aí ele começa a tomar decisões autônomas, né? Decisões sem consultar a Deus, fazendo tratativas políticas, casando com várias mulheres. É uma questão importante para ser ressaltada, mas o destaque aqui não é entrar, né, nessa história ruim de Salomão e ficar discorrendo a aula inteira sobre isso, mas apenas tirar o que pode ser positivo disso. Ou seja, mesmo que nós tenhamos sabedoria, mesmo que a gente tenha um relacionamento íntimo com Deus, a gente precisa diariamente fazer uma reflexão, uma introspectiva em relação a isso para se manter nesse caminho, porque senão a gente vai relaxando, e tem essa atitude que ele teve, a atitude que o pai dele teve no episódio de Betseba, quando estava ali à toa, né, na varanda da sua casa e não foi para a guerra e acabou observando aquela mulher se banhando, aquela jovem bonita, mas casada, e ali teve maus pensamentos e o resultado foi terrível. As consequências perduraram não só na sua vida, mas no seio da sua família, durante praticamente todas as gerações. Então é importante nesse sentido ressaltar, mas não ficar muito preso aqui, senão você perde a continuidade da lição. O terceiro tópico, a construção do templo. E aí a gente tem o nobre propósito de Salomão. Na construção do templo foram empregados diversos materiais de altíssimo valor, tais como cedro do Líbano e muito ouro. Todo o templo foi revestido de ouro, o lugar santíssimo teve as paredes, o teto, o piso revestido de ouro puro. 1 Reis 6, do 20 ao 22. Salomão quis demonstrar seu imenso amor a Deus, edificando-lhe uma morada de altíssima qualidade e excelência. O que a gente tira aqui de ensino? Que dentro daquilo que Salomão tinha como possibilidade, dentro daquilo que Salomão tinha como conhecimento de Deus, dentro daquilo que Salomão possuía como força de vontade, ele empenha o melhor disso tudo e coloca a favor de Deus. Então o que a gente pode tirar disso é que nós, como servos de Deus, como pessoas que se relacionam com Deus, tendo a consciência de que a vida que pulsa em nós não é nossa, mas é dele próprio e ele nos emprestou, a gente deve fazer o nosso melhor com as nossas possibilidades. Às vezes alguém diz assim, mas eu não tenho as condições de Salomão, mas você tem as suas condições, que é um empréstimo dado por Deus também. Então ofereça o melhor dessas condições, assim como fez Abel. Ofereça o melhor para Deus, para que ele se agrade de você inteiramente. Isso é o que eu tiro de principal desse ponto. E o 2, ele complementa isso de uma forma já trazendo para a realidade do Novo Testamento, o templo do Espírito Santo. Essa visão de Deus centrada no templo é uma forte característica do Antigo Testamento.
Mas com a redenção do homem efetuada por Cristo na cruz do Calvário, a morada de Deus passa a ser o próprio homem regenerado. E é nesse lugar que deve haver riqueza e beleza, porque o Espírito de Deus habita nele. 1 Coríntios 6,19. É o que eu acabei de dizer. O ponto 2 complementa o primeiro, ou seja, o ponto 1 serve como um exemplo de Salomão. O que ele tinha disponível, ele usou o melhor. Do que ele tinha disponível, ele usou o melhor. E do que nós temos disponível, incluindo o conhecimento sobre Deus através da revelação de Cristo Jesus, que é o nosso modelo de humanidade plena, a gente deve oferecer ao Senhor, assim como Salomão, o nosso melhor. Ok? Então é um ponto importante para se discutir também em sala de aula e para se refletir. A glória do Senhor é o ponto 3. A glória do Senhor se manifestou no templo depois de pronto em 2 ocasiões especiais. A primeira foi quando os sacerdotes levaram a arca para o lugar santíssimo. A glória foi tanta que eles não puderam permanecer de pé para ministrar os serviços sagrados. 1 Reis 8:11. A segunda ocasião que a glória do Senhor se manifestou foi quando Deus respondeu a Salomão na inauguração do templo, 2 Coríntios 7, 1-3. Dessa vez, além da glória, desceu também fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. O que a gente tira de ensinamento desse ponto 3? É exatamente a resposta para o ponto 1 e o ponto 2, ou seja, Salomão oferece o seu melhor dentro do conhecimento que tinha sobre Deus e dentro da estrutura que tinha à sua disposição. Nós, tendo conhecimento a partir da revelação de Cristo Jesus, podemos também oferecer algo de melhor a Deus que ultrapassa aquilo que Salomão ofereceu. E o resultado é qual? Que Deus, se agradando disso, ele manifesta a sua glória como uma forma de mostrar para nós o contentamento, a alegria, a satisfação dele em Cristo Jesus em relação ao trabalho que nós efetuamos para a glória dele. Então, esse é o que fica de essencial desse terceiro tópico para que você possa estruturar a sua lição. Lembrando que o propósito aqui é justamente esse: mostrar para você o que é a parte mais enxuta da lição para você conseguir ter um ponto de partida de aceleração no seu pensamento e dentro da sua própria capacidade de raciocinar, você poder elucidar a lição e crescer em conhecimento e passar isso para os outros. O que nós estudamos nesses tópicos foi a sabedoria de Salomão, a consolidação do poder e a construção do templo. E a gente termina com a conclusão que diz: nunca houve na terra um homem com tanta sabedoria como um Salomão, e que soubesse empregá-la com justiça e correção durante anos de reinado. Este grande rei de Israel, em seu governo, proporcionou ao povo de Deus um longo período de paz, harmonia e prosperidade. Ele usou sua sabedoria tanto para consolidar seu poder, quanto para construir um majestoso templo para morada e culto a Deus. Então a essência da lição é justamente demonstrar que no todo, aquilo que Salomão intentou, a parte boa da sua vida, ele conseguiu realizar com glória, ele conseguiu realizar com excelência. E é esse exemplo que a gente deve pegar para nós e o exemplo das coisas ruins da sua vida, usá-los como um ponto de advertência para as nossas vidas. Espero ter, de alguma forma, auxiliado vocês nesse plano de estudo para que vocês possam ajudar a outras pessoas também. Desejo a vocês uma excelente aula, tá bom? E se Deus quiser, nós nos veremos na semana que vem para mais uma aula, mais um plano de estudo da segunda lição desse terceiro trimestre. Espero você aqui no nosso canal. Deus abençoe a sua aula em nome de Jesus. Até lá!